Se você for professor regente, a palavra-chave aqui agora é colaboração, contribuição, trabalho em equipe. Lembre-se, você não está sozinho. Foi criado, instituído o atendimento educacional especializado para ajudar você na adaptação de atividades. Se está faltando alguma coisa, o atendimento educacional especializado precisa te oferecer os recursos de acessibilidade de que você precisa para tornar as suas atividades e as suas aulas mais acessíveis para todos os seus alunos. Essa é a proposta da educação inclusiva e do atendimento educacional especializado. E para ajudar você, eu trouxe aqui 5 perguntas que você pode fazer para o atendimento educacional especializado para eliminar todas essas barreiras que podem existir aí na sua sala de aula com os seus alunos. 5 principais perguntas, tá? Para você fazer para o professor. Primeira, de que forma posso adaptar essa atividade? Você está diante de uma atividade que o seu aluno com deficiência não está conseguindo fazer, ele não está entendendo a acessibilidade cognitiva, lembra? Ou ele não está vendo, ouvindo ou conseguindo tocar a acessibilidade física sensorial. Se está faltando uma dessas 2 tipos de acessibilidade, pergunta para o professor do atendimento educacional especializado: olha, de que forma eu posso adaptar essa atividade aqui para esse aluno? Porque você tem 30 alunos na sala e o professor do atendimento educacional especializado, ele já deve ter feito uma avaliação diagnóstica desse aluno para entender as potencialidades e as barreiras, os desafios desse aluno. E ele já estudou esse aluno para entender isso e ele sabe o que o aluno consegue fazer agora e o que o aluno não consegue fazer agora. Através dessas avaliações diagnósticas que os professores do atendimento educacional especializado fazem, eles conseguem mapear as potencialidades e os principais desafios do aluno. E eles conhecem também os principais recursos e técnicas para adaptação de atividades. Eles reconhecem várias técnicas para adaptar a atividade. Talvez você tenha ali uma atividade que pode ser aplicada uma técnica, por exemplo, de análise de tarefas, ou uma técnica que use materiais e recursos de comunicação alternativa, ou uma outra técnica que use modelagem para adaptar a atividade. Ou ele possa te sugerir transformar aquela atividade ali primeiro numa história social para o aluno entender e aí depois ele conseguir fazer. Ou ele pode sugerir uma outra adaptação, retirar alguns elementos, a atividade tem muitos elementos, dividir esses elementos em várias outras folhas separadas para deixar tudo mais claro para o aluno entender. Ou seja, são muitas técnicas que o atendimento educacional especializado conhece para adaptar a atividade e pode estar repassando para você. Então pergunte de que forma você pode adaptar a atividade. Para cada atividade e para cada aluno, uma técnica de adaptar atividades pode ser utilizada ou várias combinadas para trazer o resultado esperado aí e o aluno ter acesso tanto cognitivo quanto sensorial ou físico para aquela atividade. A acessibilidade física ou sensorial também tem vários recursos para alunos com deficiência visual, alunos com deficiência auditiva, alunos com paralisia cerebral. Então, muitos recursos que o atendimento educacional especializado domina e podem ajudar você, professor regente. Existem muitas formas e cada aluno vai precisar de uma forma diferente. Existe uma forma de adaptar a atividade para o seu aluno, independente do diagnóstico dele, independente da dificuldade que ele apresenta para você, independente da quantidade de recursos que você tem ou que você não tem na sua escola. Sempre existe uma forma de trabalhar para aumentar as possibilidades desse aluno aprender. Segunda pergunta que você, professor regente, pode fazer para o professor do atendimento educacional especializado: quais materiais e recursos você me indica usar? A educação inclusiva, para funcionar, a gente vai precisar pensar fora da caixa do nosso sistema de ensino tradicional antigo: quadro, giz, caderno, livro. Para a educação inclusiva funcionar, nós precisamos ir além do quadro, giz, caderno e livro. Nós precisamos usar outros recursos e outros materiais. Eu estou falando desde equipamentos de alta tecnologia, como por exemplo o programa DOSVox, que possibilita que pessoas cegas usem o computador, inclusive crianças, tá? Crianças pequenininhas que nem aprenderam a ler e escrever já podem usar o DOSVox no computador e começar essa introdução aí ao mundo digital. Então, recursos de alta tecnologia, só para citar um exemplo, tá? Recursos de comunicação alternativa, programas de comunicação alternativa com varredura de tela, uso de acionadores, enfim. Então, tem possibilidades tanto para quem tem recursos financeiros e para quem não tem recursos financeiros do lado da alta tecnologia. E do lado da baixa tecnologia, estou falando de materiais simples, adaptados, que podem ser adaptados até com recursos recicláveis, material reciclado, né? O professor adora trabalhar com material reciclado. Estou falando de
de, por exemplo, um caderno interativo, ou então criar um livro, montar um livro para tornar o conteúdo mais claro. Tudo isso é possível e o atendimento educacional especializado pode te orientar ou te fornecer os recursos que você precisa. Afinal de contas, né, as escolas têm uma sala de recursos e esse nome não é à toa. Mas não se esqueça, a parte pedagógica compete a você. O que precisa ser ensinado, de que forma vai ser ensinado, compete a você decidir, porque é a sua disciplina. E da sua disciplina ninguém entende mais do que você. Não espere que o professor do atendimento educacional especializado conheça um tópico específico da sua disciplina. Não compete a ele conhecer esse tópico. Compete a ele conhecer sim as possibilidades de adaptar atividades, as técnicas, os materiais, os recursos, de que forma eu posso tornar isso mais acessível. Então pergunte quais recursos que ele tem lá que ele poderia te indicar para usar para determinada situação. E agora, terceira pergunta. O aluno está apresentando a dificuldade X. Como proceder? Sempre vai acontecer uma necessidade na sala de aula. O aluno sempre vai apresentar uma necessidade, uma dificuldade, é normal. E quando ele apresentar essa dificuldade, o que nós não podemos fazer em hipótese nenhuma é ignorar a dificuldade dele. Na verdade, a gente tem que trazer esse problema e você pode conversar com a coordenação pedagógica, com o atendimento educacional especializado também. Pode ser que a dificuldade do aluno seja de acessibilidade, tanto cognitiva quanto sensorial. E aí, o atendimento educacional especializado vai poder romper essas barreiras com os recursos e as técnicas que ele conhece. Então, apresente os desafios. Não guarde os desafios do aluno para você. O professor, ele é um mediador entre o aluno e o conhecimento, né? Então, você precisa fazer a mediação entre esse aluno e o conhecimento. Se no meio do caminho dessa mediação você precisar do atendimento educacional especializado, pergunte, não deixa passar. Quarta pergunta que você, professor regente, pode fazer para o atendimento educacional especializado para adaptar a atividade. Tentei ensinar X e não tive sucesso. Qual é o caminho que você me recomenda? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui de prática pedagógica. Prática pedagógica, a forma de ensinar. A forma de ensinar um conteúdo, né? A didática. O professor regente, ele estuda a didática da disciplina dele na licenciatura dele. Como ensinar geografia, como ensinar história, como ensinar matemática, né? Porém, quando nós falamos de alunos com deficiência, existem estratégias pedagógicas específicas, inclusive baseadas em evidência, para trabalhar com alunos com deficiência intelectual, com alunos com síndrome de Down, deficiência intelectual, autismo, alunos com autismo. Existem estratégias específicas para trabalhar com esses alunos. Didática, a forma de ensinar específica para trabalhar com esse aluno. E o professor do atendimento educacional especializado, ele estuda isso que eu chamo de técnicas inclusivas, que você pode usar para adaptar as aulas, para adaptar a forma de ensinar, inclusive para adaptar a atividade. Então, essas técnicas compete ao professor do atendimento educacional especializado conhecer, porque é conteúdo específico para trabalhar com alunos com autismo, síndrome de Down. Então, na educação inclusiva, o profissional da educação inclusiva, ele estuda essas práticas baseadas em evidências para trazer para você, professor regente, quando você percebe que um determinado aluno não está tendo sucesso no aprendizado. Então, pergunte o melhor caminho. Quinta pergunta que você pode fazer para o professor do atendimento educacional especializado. Você, professor regente. Quero ensinar o conteúdo X. Será que esse tópico faz sentido agora? Estou falando de currículo. Você, professor regente, tem o seu currículo. Hoje você vai ensinar isso, próximo semestre você vai ensinar tal outra coisa, não é? E, às vezes, o nosso aluno com deficiência, ele não está preparado para o nosso próximo tópico de conteúdo, ou para os tópicos de conteúdo desse ano letivo, por exemplo. Eu estou falando aqui de um aluno com possível atraso no desenvolvimento dele, ou algum possível atraso acadêmico. Às vezes o aluno, ele está no 7º ano, porém no 6º ano ele teve vários problemas, mas ele não foi reprovado, ele não conseguiu absorver o conteúdo, ele ficou internado há algum tempo, ele teve dificuldade de entender, faltou algum professor, alguma disciplina, e ele não conseguiu acompanhar o conteúdo por vários motivos, enfim, o conteúdo do 6º ano ele não aprendeu, e ele vai e chega no 7º ano. Só que para você, para sua disciplina, esse conteúdo do 7º ano que você vai ensinar só faz sentido se ele tiver aprendido do 6º, então ele tem um atraso aí acadêmico, então você vai precisar de uma adaptação curricular. Só que você, como especialista da sua disciplina, rapidamente identifica que falta algum fundamento da sua disciplina. E aí você consegue você mesmo fazer a adaptação curricular. Você percebe, olha, eu estou tentando ensinar, por exemplo, tá? Eu não entendo nada de matemática, mas eu vou dar um exemplo aqui na área de matemática. Vamos supor que você quer ensinar a equação do 2º grau, só que você percebeu que o seu aluno não sabe o que é expoente. E na equação do 2º grau tem um expoente ali, não é? Elevado a 2, ao cubo.
não é isso? E aí você percebe que o seu aluno não sabe o que é o expoente, ou seja, falta um fundamento. E você mesmo sabe como resolver isso. Você precisa primeiro ensinar o que são os expoentes. Só que às vezes a necessidade do nosso aluno vai além do conteúdo acadêmico, que eu chamo de conteúdo pré-acadêmico. Às vezes você não consegue identificar o que está faltando para o aluno aprender o conteúdo da sua disciplina, porque foge do campo acadêmico, foge do campo da matemática, foge do campo da língua portuguesa, foge do campo da geografia. Às vezes o seu aluno com deficiência pode estar no 7º ano e ainda não ter aprendido conteúdos pré-acadêmicos que são necessários ele aprender para que ele conheça, para que ele aprenda a sua disciplina. E aí por isso que faz sentido essa pergunta aqui. Quando você percebe que isso está acontecendo, você pergunta, eu quero ensinar um conteúdo X, será que esse tópico faz sentido agora? E aí o professor do atendimento educacional especializado, que já realizou uma avaliação diagnóstica pré-acadêmica, ele vai saber te dizer se esse aluno tem algum atraso pré-acadêmico. Se ele tiver algum atraso pré-acadêmico das áreas de linguagem, cognição, socialização, por exemplo, ele não consegue manter uma conversa por mais de 2 minutos, ele não consegue recontar uma história, ele não conhece, por exemplo, várias palavras do vocabulário, ele não consegue manter uma comunicação funcional, ele não consegue, por exemplo, fazer a sua própria higiene, sua própria alimentação, habilidade de autocuidado, falta autonomia para ele ir e vir para vários aspectos, sendo que ele poderia desenvolver essa autonomia, ele tem condições físicas para isso, mas ele não aprendeu. Quando o professor do atendimento educacional especializado faz uma avaliação diagnóstica pré-acadêmica, ele pode identificar esse atraso pré-acadêmico. E uma vez que esse atraso é identificado, talvez você perceba que vai faltar muitas lacunas vão estar abertas para que você consiga ensinar o conteúdo da sua disciplina. E aí esse currículo vai precisar ser adaptado em conjunto com o atendimento educacional especializado para que esse aluno ele receba os tópicos, os objetivos educacionais adequados para ele se desenvolver para a vida, né? Que é mais importante um aluno que, por exemplo, não consegue se comunicar, aprender a comunicar dentro desse tempo de escola que ele tem, do que a gente insistir em ensinar algo que ele não vai conseguir conhecer agora, vai ver só de uma forma superficial, já que falta para ele vários fundamentos importantes em linguagem, socialização, autocuidados, desenvolvimento motor. Então, faz sentido essa pergunta. Se você percebe que o seu aluno não vai acompanhar um currículo dentro do seu campo de estudo de língua portuguesa, de matemática e geografia, da sua disciplina, você percebe que a necessidade que aquele aluno apresenta foge do currículo da sua disciplina em praticamente todos os anos letivos da sua disciplina. Às vezes você está no 9º ano, mas você percebe que o aluno está com conhecimento daquela disciplina ali referente ao 7º ano, ao 6º ano. Aí você mesmo consegue resolver. Mas quando você percebe que a necessidade do aluno foge de todo o currículo da sua disciplina, essa pergunta vai fazer muito sentido para a sua adaptação curricular funcionar e você poder ver o seu aluno avançando todos os dias.